Então, antes da gente começar, acho que vale a pena eu falar um pouquinho sobre o porquê, né, da partida estrela-triângulo. A gente faz uma partida estrela-triângulo para ilustrar. A gente tem um desenho aqui de um motor aqui à esquerda, olha só, um motorzinho, e temos a placa com as informações desse motor. Essa placa com essas informações desse motor é, vai apresentar um monte de informação aqui, um monte de dados desse motor, mas para esse momento, o que vai ser importante para a gente são essas duas partes aqui. Ó. Aqui está sendo mostrado para a gente os fechamentos desse motor, para o caso da gente fazer a conexão desse motor numa tensão de 220 volts, ou se a gente for fazer a conexão em 380 volts. Então veja, né, a própria placa do motor já informa, já traz essa informação para a gente. Então vamos ver aqui, eu fiz um desenho aqui das bobinas do motor. Como é um motor trifásico, a gente tem três conjuntos de bobinas. Então a gente representou as bobinas aqui U, V e W, né, três conjuntos de bobinas interconectados, né, que a gente vai chamar de U, V e W, e a gente tem os terminais 1 e 2 para cada um deles. Né. Seguindo aqui, então, a indicação da placa do motor, se eu for fazer um fechamento para 220 volts, o que compreende aí o fechamento triângulo ou delta, a gente vai fazer a conexão elétrica entre H2 e U1. Então vamos pegar perdão, W2 e U1. Então a gente faria a ligação assim. Depois a gente pegaria U2 e V1. Então ó, U2 aqui e V1. E depois a gente pegaria V2 e W1. V2 aqui e W1 aqui. E faria a ligação aqui das fases L1, L2 e L3 nessas conexões que a gente acabou de fazer. Então, nesses três pontos aqui, a gente ligaria as três fases L1, L2 e L3. Esse é o fechamento apropriado para a gente fazer a ligação desse motor num sistema de alimentação de 220 volts. Indicação aqui da placa do motor. E essa forma como eu fiz aqui a conexão, ela é clássica, uma clássica forma de fechamento em triângulo. Se você redesenhar essas três bobinas, você vai ver que elas vão formar um triângulo semelhante a esse triângulo que eu desenhei aqui embaixo. Né? Cada um dos lados desse triângulo vai ter ali uma bobina representando aí o V e W. Por isso que a gente chama, né, de fechamento triângulo. Ou delta, né? Tem lugares que chamam de delta. Se a gente for olhar agora para o fechamento indicado pelo fabricante para a gente ligar esse motor em 380 volts, ele indica que a gente tem que conectar aqui ó, o W2, U2 e V2, tem que interconectar esses três pontos. Então a gente vai fazer essa ligação aqui. Ó. U2, V2 e W2 a gente ligaria em conjunto. E as nossas três fases a gente ia ligar aqui nos terminais restantes. Então L1, L2 e L3 ficaria ligado desse jeito. Ok? Então isso para a gente fazer a ligação em 380 volts, a gente costuma chamar aí de ligação estrela ou ligação Y. Né? E se você novamente redesenhar esse circuito aqui, esses três conjuntos de bobinas aqui, você vai ter praticamente aí um formato aí de estrela. Cada uma dos lados aqui dessa estrela vai representar uma bobina e aqui no meio seria a conexão entre as três, seria o ponto neutro entre as três. Então, dado que você tem um motor e que as pontas estão identificadas, você consegue fazer o fechamento tranquilamente com essas informações. Tá? Disso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai observar aqui uma partida que faz o processo aí de estrela-triângulo, essa sequência estrela-triângulo. E eu não sei se que deu para entender, né? Mas a gente faz uma partida estrela-triângulo justamente para proporcionar uma corrente de partida um pouco mais baixa em relação ao que normalmente aconteceria. Então veja, se eu estou trabalhando com um sistema de alimentação de 220 volts, veja, estou trabalhando com um sistema de alimentação de 220 volts para esse tipo de motor aqui. Eu vou fazer o fechamento dele
numa configuração que foi preparada para trabalhar em 380 volts, só que eu vou ligar num sistema de 220. Se ele foi preparado para ser alimentado com 380 volts e eu liguei em 220, significa que na prática a gente vai ter um desenvolvimento de uma corrente menor do que o esperado, né? Do que a corrente nominal para aquele fechamento. Então a gente parte o motor em estrela justamente porque a gente vai ter essa característica de corrente reduzida na partida. Então a nossa ideia, o nosso problema, né, a nossa tentativa de resolver um problema aqui, qual seria esse problema? Né? Seria fazer com que a gente tivesse uma corrente de partida atenuada, mais baixa, para diminuir aquele pico de partida. Né? Existem outras formas de fazer isso. A gente pode utilizar aí um soft starter, a gente pode utilizar um próprio inversor de frequência, né? Fazer uma partida suave com outras técnicas. Mas essa daqui seria talvez a mais simples que existe para a gente fazer uma partida de um motor sem se preocupar com essa questão de uma corrente muito elevada na partida. Né? É claro que há situações onde até mesmo a partida estrela triângulo não atende aí os requisitos aí de corrente, de pico de corrente de partida. Mas para cada caso a gente vai analisar de uma forma diferente. Então essa é a motivação que a gente tem aqui em fazer esse tipo de partida. E para simular isso, temos aqui um circuitinho, né, uma montagem aqui do CATSIMU, onde nós temos uma parte de potência aqui do lado esquerdo e nós temos aqui alguns elementos, vamos dar uma olhadinha o que a gente tem aqui de elementos. Vamos olhar primeiramente para os contatores que vão fazer o fechamento desse motor. Então veja, se eu conectar aqui ó, o U, V e W né, diretamente com K1, estou usando a nomenclatura K1, K2, K3 aqui, e eu ligar juntamente com o K3, eu estou fazendo esse fechamento aqui. Ó. Eu estou fazendo o fechamento em estrela porque o K3 está fazendo esse fechamento aqui, essa ligação aqui dos três outros terminais aqui dos três enrolamentos, e o K1 está fazendo a ligação das três fases nos outros três lados das bobinas. Né? Então a gente está fazendo essa ligação em estrela utilizando o K1 e K3 simultaneamente. Quando a gente for fazer mudar, né, fazer alteração para triângulo, a gente mantém o fechamento aqui de K1, só que a gente faz a alteração aqui e coloca K2 na jogada. A gente desliga K3 e liga K2. Quando a gente liga K2, a gente vai estar fazendo essas ligações que estão aqui. Então olha só, L1, L2 e L3 continuam nos mesmos três pontos, só que o K2 está fazendo essa ligação aqui, ó, desse ponto para esse, desse para esse, e desse aqui para esse. Então a gente completa ali o fechamento do motor utilizando o contator K2. Então veja, são contatores de potência, então não são contatores, são contatores que aguentam uma potência elevada. Então a lógica de acionamento aqui desse motor, né, de fazer a partida desse motor, está aqui nesses três, né, no acionamento conjunto desses três contatores. No acionamento na ordem correta, né, no momento correto desses três contatores. Quais são os outros elementos que a gente tem aqui nesse circuito? Então veja que nós temos aqui um disjuntor motor, né, que vai fazer a proteção e também vai funcionar como uma chave geral aqui para acionamento da parte de potência. E nós temos também um relé falta de fase, que a gente sinalizou aqui com RFF. Esse relé falta de fase é um dispositivo que vai monitorar a existência de alguma falha em uma dessas três fases. Esse motor aqui, ele precisa receber as três fases, né? Precisa fazer o fechamento da forma correta e ele precisa receber as três fases para funcionar. Afinal de contas, é um motor trifásico. Se faltar uma dessas fases, romper um fio, ou se houver alguma oscilação em uma dessas três fases, um desbalanceamento, esse relé ele pode perceber esse problema e vai desarmar esse circuito. Então, ele vai desligar aqui a parte de comando desse circuito para evitar que esse motor continue rodando numa condição não satisfatória. Bom, vamos olhar um pouquinho aqui agora na parte de comando. A parte de comando aqui a gente tem, como eu falei, o contatinho aqui do relé falta de fase. Aqui a gente está falando já com uma alimentação de 24 volts, então aqui nós temos o barramento positivo e negativo da saída da fonte de alimentação. Então a gente começa com esse contato aqui normal aberto do relé falta de fase. Na sequência nós temos aqui o Q1,
seria um contato auxiliar aqui do nosso disjuntor motor, né? Então, para fazer a ligação da parte de comando também. Então, a parte de comando só vai começar a funcionar se eu ligar essa chave, que vai funcionar também como uma chave geral do circuito. S0, como sempre, está fazendo o desligamento do circuito e S1 é o que dá o start no funcionamento desse circuito. Então, para eu começar a fazer esse cara funcionar, eu preciso acionar S1. O acionamento de S1, né, vai fazer o acionamento aqui de K3 e KA. Esse KA está fazendo o papel do temporizador aqui do circuito. Então, se eu acionar S1, como esses dois contatos que estão na frente aqui são normal fechado, então temos K2 normal fechado e KA, o temporizador também normal fechado, vai fazer o fechamento, o acionamento de K3 e o temporizador. K3, uma vez acionado, vai fazer um contato de selo aqui em cima e vai manter o acionamento dessa parte aqui, enquanto isso for necessário, né? K3 também vai fazer o fechamento desse contato aqui. Esse contato aqui vai provocar o acionamento de K1. Então, veja, até aqui a gente observou que K3 e K1 foram acionados. Então, nesse intervalo de tempo, a gente fez com que o motor partisse em estrela. Então, K3 e K1 foram acionados. Veja que K3 acionado tem um pequeno intertravamento aqui, né, que evita que K2 entre em conjunto, né? Se entrar K2 e K3 em conjunto, a gente vai ter um curto-circuito. Então, isso não é permitido. Então, a gente tem um pequeno intertravamento aqui de K3, né, evitando o contato fechado de K3 evitando que K2 entre e um contato fechado de K2 evitando que K3 entre. Bom, o K1 acionado, uma vez acionado, ele também fecha meio que um contato de selo aqui e vai manter acionado através dessa linha aqui de cima. O temporizador ele foi acionado. Esse temporizador aqui é um timer off, né? Então, uma vez acionado, ele vai contar um certo tempo e vai desligar um contato. Então, esse contato fechado aqui, ele vai desligar depois de um certo tempo. Então, se a gente configurar ali, por exemplo, para 5 segundos, 10 segundos, né, é um tempo adequado para fazer a partida em estrela desse motor, esse contato aqui vai abrir. Se esse contatinho aqui abrir, K3 vai ser derrubado, vai ser desligado. Então, esses três contatos de potência eles vão ser desligados, vai cair também esse contato selo. Esse contato aqui que estava fechado também vai abrir, mas K1 vai permanecer acionado através do seu contato selo. Esse contato aqui, que era normal fechado, vai voltar a ficar fechado, dando a condição de acionamento de K2. Então, o desligamento de K3 provoca o acionamento direto aqui de K2. Então, você desliga K3, liga K2, então esse motor saiu de estrela e foi para triângulo. K1 permanece acionado em todo momento, porque K1 é aquelas três fases ligadas lá na parte de cima da bobina, como eu mostrei no diagrama anterior. E é só isso, né? Só isso que é o sistema de partida estrela-triângulo. Veja que o estrela ele só permanece ali por alguns segundos e depois a gente fica em triângulo em todo o instante de tempo que o motor ficar em funcionamento, todo intervalo de tempo que o motor ficar em funcionamento. Se porventura eu quiser desligar o sistema, eu aperto S0. Se eu for partir novamente, ele novamente vai partir em estrela e depois vai para triângulo. E aqui ao lado direito a gente tem as sinalizações, né? Então, K1 normal fechado para dizer que o painel está energizado, né? Tá pronto para partir. Liga a sinalização H1. Quando você partir em estrela, vai acionar H2 e quando você mudar para triângulo, vai acionar K3. Nesse sistema aqui a gente não está sinalizando algum tipo de problema, mas a gente poderia sinalizar se a gente quisesse também. Vamos simular. A simulação é bem tranquila. Então, primeiramente eu aciono aqui o disjuntor motor. Posso fazer o acionamento aqui de S1, mas veja, a gente tem aqui o H1 já acionado. Então a gente já tem a condição aqui de painel energizado. Se eu pressionar S1, olha só, o motor partiu e está contando o temporizador aqui, ó, 4, 3. Quando ele terminar essa temporização, vai desligar esse contato aqui do temporizador, né, instantaneamente, para desligar K3 e ligar K2, que foi o que aconteceu. Você deve ter percebido que ele começou com H2 ligado e foi para H3, começou com K3 ligado e foi para K2. Então ele fez ali o processo de partida estrela-triângulo. Vou executar mais uma vez, não precisava ter pausado aqui a simulação, era só apertar esse zero, mas tudo bem.
Vamos ligar aqui a chave geral. Vou fazer aqui a partida em estrela. Está acionando aqui H2. Está fechado K3 e K1. Depois de vencido o tempo ali do temporizador, vai acionar aqui H3. Desligou K3 e ligou K2. K1 continuou sempre acionado aqui durante todo o intervalo de tempo. Legal? Então esse é o funcionamento aqui de um sistema de partida estrela-triângulo.